pedir para que você tomasse o seu lugar. Boa noite, pastor Edilson Pina. Com certeza deve ser uma grande surpresa para o pastor, uma surpresa que a nossa comunidade se dispôs a fazer em homenagem aos seus 60 anos, uma data tão importante, e poder externar a importância que o Senhor tem nas nossas vidas. Boa noite, pastor. Boa noite. Surpresa de fato, né? Eu não esperava, e eu acho que com a idade que a gente vai fazendo, o coração às vezes não aguenta, né? Mas eu vou sobreviver. Vou sobreviver, Deus é bom. Estou feliz. Eu gostei da minha foto, que está aí. Deus abençoe, obrigado. Eu não sabia que tinha que vir assim, a rigor, né? Tinha que vir. Mas tudo bem. Pastor, este momento é um momento especial, é um podcast da CCVE, onde nós definimos como um tema onde tudo começou, a primícia de todas as coisas. E já que o pastor mencionou referente à idade, gostaria que o pastor pudesse se apresentar, o seu nome, a sua idade, o seu ministério, filhos, esposa, o seu tempo de chamado. Eu sou Edilson Pina, sou esposo da Márcia, tenho 2 filhos, Amanda e Jonathan, e estou completando 60 anos. Sou pastor aqui da comunidade cristã Viver no Espírito, e já passei por algumas igrejas, mas uma história mais concreta na Igreja do Evangelho Quadrangular. Tenho uma formação na Assembleia de Deus, Instituto Teológico Logos, e passamos por uma comunidade também, Comunhão Cristã Aba, e enfim, estamos aqui. Que maravilha, pastor. Nós gostaríamos de conhecer um pouco mais da trajetória de vida e de fé do pastor. Eu gostaria de convidar, se você está acompanhando pelas redes sociais, você pode fazer uma pergunta para nós. Nós iremos abrir uma caixa de perguntas para que você possa perguntar diretamente ao nosso pastor. No final do episódio ele vai responder algumas delas e você pode perguntar o que você quiser. E isso também se estende a todos que estão aqui nesta noite. Pastor, eu gostaria de tratar neste primeiro bloco onde tudo começou, as raízes do pastor, porque nós sabemos que toda grande história, ela começa em um lugar. E eu gosto de acreditar que, mesmo sem perceber, a gente vai colecionando momentos que lá na frente fazem sentido. Então vamos recapitular um pouco, voltar um pouco no tempo, e nos leva até dentro da sua casa, na sua infância. Como era? Eu não sei se foi o tempo que eu vivi longe do Senhor e me envolvi com uma vida distante, né, de Deus. Eu não tenho tantas lembranças assim. Eu sei que muitas pessoas têm lembranças da sua infância. 3 anos, as pessoas me dizem, às vezes, eu me lembro que com 3 anos eu vivi tal coisa. Eu não tenho lembranças assim muito definidas da minha infância, mas lembro-me, né, de algumas coisas. E fazendo um breve comentário sobre a infância, eu sou o único filho homem de uma família de 7 irmãs, né? Tenho 6 irmãs e eu de homem, então nós somos em 7. Mas meu pai e minha mãe, são falecidos os dois. E eu era o bendito fruto entre as mulheres, dizia minha mãe. Né? Era um fruto bendito ali, porque foi esperado e tudo mais. E eles foram tentando ter um menino, sempre vinha uma menina. Até que, o sexto veio eu, né? O sétimo. Sexto. O sexto? A Jusceli veio depois. A Jusceli veio depois. Eles tentaram mais uma vez para ver se vinha mais um. Para equilibrar. Para equilibrar. Aí veio a Jusceli, mas é uma grande alegria, né? Nossa família, todos servem a Deus, tiveram a sua experiência profunda com Deus, os meus sobrinhos também, meus cunhados são uma bênção também nas mãos de Deus. E nós tivemos, né, uma história difícil, porque éramos e ainda somos pobres, né? Hoje ricos porque temos o Senhor e uma vida melhor, mas tivemos bastante dificuldade, né? As famílias antigas, eu acho que foram assim, né? Muitos filhos e pouca condição financeira. Então, o mais velho sempre tinha que criar o mais novo. Tinha essa responsabilidade. Tinha. E assim, né, a Marli, que é minha irmã mais velha, ela sofreu mais por conta disso, né? Tinha toda essa responsabilidade dos filhos mais novos, sempre. E era um filho atrás do outro, né? A diferença ali, acho que é 2, 3 anos no máximo, de um irmão após o outro, né? Então ela tinha ali uns 3 irmãozinhos que ela vinha cuidando depois, assim por diante, até que nós, né, nos constituímos ali jovens e começamos a trabalhar e tudo mais, né? Amém, então pastor. A minha infância foi mais ou menos nessa. Aproveitando esse gancho, né, de família. A sua família é muito grande, né? Como o pastor está mencionando aqui. O pastor lembra de algum momento marcante, engraçado ou especial com os seus irmãos, com a sua família?
Eu lembro, né? Eu até hoje carrego marcas, né? De algumas lembranças. Se vocês perceberam, quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou meio gago, né? Então, enquanto eu sexto filho, e filho homem, né? Esperado. Então, os meus pais tinham, né, aquele cuidado, aquele dengo comigo. E eu lembro que a gente sentava para jantar ou para almoçar, eu fazia um fervo, né? E a minha mãe né, meu pai também, eles já estavam meio saturados de tanta criança e choro e tudo mais. E eu fazia um barulho ali para escolher um prato de alguém, né, na mesa. Então estava todo mundo com seu pratinho na mesa. E a minha mãe e meu pai já falavam, dá o prato pro menino, escolhe. E aí eu escolhi o prato da Tuti. Eu quero a comida da Neuci, que era uma das minhas irmãs. Eu não sei se com o tempo ela foi percebendo que eu fazia sempre isso, então acho que ela até aprontava com o próprio prato, para que eu pagasse meus pecados ali, quando eu escolhesse o prato dela. Então a gente veio já de uma fase... E o fato de ser gago, né? É porque elas daí achavam eu engraçadinho, todas querendo, né, se vingar uma das outras, e eu pagava o preço ali porque elas queriam que eu falasse palavras difíceis. E pediam para me repetir, paralelepípedo, e daí por diante. E eu não conseguia, elas achavam engraçadinho, ia gaguejando, e assim foi uma vida de gaguejo. Pastor, aproveitando que o pastor mencionou sobre isso, o pastor acha que Jesus o curou da gagueira, não? Eu acho que curou. Tô vendo que vocês não acham, mas eu acho. Eu tenho comigo, né? Eu confesso para o pastor que eu não considero o pastor gago. Não, mas é uma gagueira assim que ela aparece de vez em quando. Sim. Tipo a velha no criatura. Nervosismo, talvez? Se tiver meio tenso, meio... aí ela aparece. Então são marcas que você carrega, né, de algumas mazelas, que são geradas, às vezes, pelas pessoas que te amam. Deixa eu ver se elas estão aqui. Muito profundo, pastor. E se nós voltarmos ao passado, né, hoje o pastor é o pastor titular da nossa comunidade aqui, isso se deu início em algum momento da sua vida, como o pastor mencionou no começo, toda a sua família é de Jesus, e eu gostaria de saber, quando que a sua família conheceu Jesus? Eu tenho a minha versão, eu acho que minhas irmãs, meus cunhados podem ter uma versão um pouco diferente, porque são mais velhos do que eu, é um pouco mais velho, mas eu me lembro que, eu não sei se foi a Neuci que começou a conhecer o Jesus antes, foi? Lá na tela a gente pode ver as irmãs. Minha irmã está trazendo pastor. a lembrança ali que nós viemos de Jacarezinho e nos instalamos ali na Água Verde, e o pastor Eduardo Hidrogedes, que hoje é falecido, ele ele tinha uma casa. Era um homem de fé já, olha, pastor Eduardo. Duas famílias, tinha a minha tia, que é mãe do pastor Gilson, que olha lá que é bonito. Quem será que são esses dois aí? Quem vai acertar, será? Opa! Edilson e quem? Eu e a Rose. Você vê que elas queriam deixar eu parecido com elas, né? Para ver se... para judiar mais de mim, mas eu sobrevivi, Deus foi bom. E o pastor Eduardo, então, que evangelizou a nossa família, trabalhou, né, com paciência e evangelizando a nossa família, levando para a igreja. E dali por diante, cada um foi tendo a sua experiência com Deus, os mais velhos primeiro, e depois vieram os mais novos. Que bênção, pastor. É um privilégio, acredito, ter uma família ampla desse tamanho e todos servindo a Deus, né? Acredito que isso deve ser um grande privilégio para o pastor. E, como o pastor disse, cada um tem a sua história, vai ter uma lembrança de como conheceu Jesus. Gostaria de saber, pastor, quando o pastor teve a primeira experiência com Jesus? A minha primeira experiência com Jesus, de fato, né? Foi no hospital... o Hospital Oásis Paranaense, que é um hospital que proporciona assim, um tratamento natural, uma desintoxicação natural. E eu, na época, me envolvi com drogas, né? Tive um tempo bem difícil, tanto para mim quanto para a minha família, mas já estava tendo o resultado das orações, né? Da sua família? Da minha família, dos irmãos também, que cada um tinha a sua igreja, alguns estavam juntos numa igreja, mas faziam parte de várias igrejas. O pastor já frequentava a igreja, mas não necessariamente... Eu ia esporadicamente, mas não era alguém que tinha... conhecia Jesus contato com Deus e compromisso e tudo mais. Aí me envolvi com drogas, fiquei mais distante ainda, mas já nessa fase estava já no fundo do poço, como diz a Roseli. E no fundo do poço, você percebe, se você focar bem o fundo do poço, você percebe que ainda dá para ir mais fundo. Né? E o meu desejo ali foi, eu lembro que no último
no último dia, antes de eu decidir me internar nesse hospital, o último dia, os amigos, né, fizeram uma vaquinha ali, compraram, acho que uma porção grande de drogas, né, e a gente concordou com isso, né. Olha, a gente vai se drogar aqui, até enquanto a gente conseguir aqui, mas é a última vez da minha vida. Eu dizia porque eu ia para o hospital. Eles estavam ainda ali só me acompanhando, né. E nós gastamos uma quantia ali, e de fato eu fui para o hospital. Nesse hospital eu já estava saturado, a droga já não fazia mais sentido para mim, né? O efeito ela fazia mais sentido, não mais, pelo contrário, deixava mais depressivo a cada momento que você se drogava, após naquele momento que você, eufórico que você tinha com ela, vinha aquela depressão terrível. E aí fui para o hospital, lá teve um tratamento de desintoxicação natural, assim, excelente. No primeiro dia, no segundo dia, é um tratamento que vai trabalhando também além do teu corpo físico, vai gerando um resultado para a tua alma, você vai ficando melhor nos teus pensamentos. E Deus ali foi operando, né? Eu tenho certeza que a minha família estava intensamente ali envolvida, espiritualmente falando. E lá eu senti o desejo, em uma das noites, segunda ou terceira noite, de entregar a minha vida a Jesus e pedir, né? Eu lembro que eu pedi naquela noite, eu dobrei os meus joelhos na cama e pedi, fiz um desafio com Deus. Se Deus existisse, eu acho que quase todos nós acho que já chegamos nesse ponto, né? Se o Senhor existe, então me dá uma experiência diferente, porque até hoje eu depositei a minha expectativa em pessoas e só tive frustrações, decepções. Então me dá uma experiência diferente. Naquela noite eu tive um encontro com Deus de tal forma que senti que aquele quarto que estava escuro se encheu, né, da glória do Senhor, uma sensação muito pessoal e única, e me levou a abrir a Bíblia, né? E eu abri a Bíblia num texto, incrível a gente dizer isso, mas eu nunca mais achei esse texto, esse é o problema, nunca mais encontrei o texto. No meu ponto de vista, depois eu entendi que Deus falou comigo ali, era uma revelação específica. Claro que eu li um texto bíblico, mas o entendimento e a revelação daquele texto era para aquele momento e tinha tudo a ver com a minha necessidade. Por isso que hoje eu creio muito mais nisso, né? E nós temos um chamado, nosso chamado culminou a vivermos de novo aquela experiência, porque a vida no Espírito nos traz essa expectativa. A gente pode estudar, pode ouvir várias mensagens, pode mergulhar no texto bíblico, na grafia, né, na letra, na teoria, mas se não tivermos uma experiência pessoal e profunda com Deus, não dá para a gente dizer que o conhece, né? Porque ele é muito mais do que os homens conseguiram explicar, ou conseguem explicar, ou conseguiram escrever, né, e passar através das Escrituras. A Escritura é a base. Até porque não tem como crer em algo que nós não vivemos, né? Em algo que nós não experimentamos, né? Através de relatos das pessoas. Então, essa é a base da fé cristã, né? Buscar uma experiência pessoal com Cristo, né, pastor? E eu saí dali, Kelvin, depois fiquei uma semana naquele hospital. Quando saí dali, fui para casa, cheguei em casa. Quando eu fui internado, as coisas, né, as residências ali na minha rua estavam de um jeito. Quando eu voltei, eles reabriram um bar do lado da minha casa. Bar, assim, eu lembro que estava um dia de sol, assim, muito legal, muito jóia. E eu cheguei, os meus amigos estavam de camiseta, sem camisa, se aprontando para jogar bola, né? Falaram, cara, que bom que você chegou, vamos jogar bola e tal, e à noite a gente vai numa festa aí. Mas é o seguinte, já concordamos aqui que não vamos deixar você beber e se envolver com drogas nunca mais. Eu falei, cara, vocês são bons demais. Que bênção, né, pastor? Vocês são bons demais. É claro que eu não acreditei nisso, porque eu já tinha tido várias decepções com pessoas, e a experiência que eu tive com Deus me dizia que Deus era confiável, e o que Ele fez comigo era confiável. E dali por diante, eu entendi, e foi passo a passo, mas já tinha uma inclinação muito forte para conhecer a Deus. Alguns irmãos da comunidade cristã de Curitiba, né, que a Roseli frequentava, o pessoal frequentava, eles se dispuseram a ir lá em casa, fazer coisas que vocês fazem hoje, né, que os mentores fazem hoje. Ir lá em casa e me ensinar a Bíblia uma vez por semana. E eu fiz isso. Né? E não fui, se tornou um discipulado, né? Ele foi uma coisa um pouco mais compacta, porque pouco tempo depois eu já me envolvi com a igreja e nunca mais deixei de servir a Deus de maneira intensa, né? Então não tem como ficar parado, né? Sempre tem que ter uma movimentação, nem que seja por dentro. Você tem que se movimentar na presença de Deus. Mas foi mais ou menos por aí. Amém, pastor. É uma história impactante, né? Nos demonstra que
Deus tudo pode, né, pastor? Como o pastor disse, estava no fundo do poço, com péssimas experiências, envolvimento com drogas, e no pior momento, talvez, da vida do pastor, no fundo do poço, foi onde o pastor desejou ter um encontro com Cristo, e ele estava lá de braços abertos, né, pronto para receber o pastor. Então é um grande ensinamento para todos nós, né, saber que tudo isso aqui que está posto, esta igreja, esta família, esta estrutura, foi fruto de uma experiência pessoal com Cristo, onde o pastor se dedicou e se aprofundou mais com Cristo. E continuando nesta caminhada que o pastor disse, onde foi o momento que foi plantada a fé no pastor, né? O pastor começou a caminhar com fé em Jesus. Eu gostaria de saber agora, quando a fé que o pastor teve naquele momento e nesse início desse discipulado, quando isso virou uma missão. Porque ele tem um momento da caminhada que a fé ela deixa de ser só vivida e ela passa a ser assumida como uma missão. E quando isso acontece, tudo muda. Muda o olhar, muda a responsabilidade, muda até a forma de amar as pessoas. Então, eu gostaria que o pastor compartilhasse conosco agora, quando foi que o pastor sentiu que estava sendo chamado para algo maior? Nesse processo de conversão, eu acho que primeiro é essa experiência pessoal com Deus, né? Isso já te lança para uma missão e você sai dali, porque no nosso ponto de vista, a missão e o chamado tem muito a ver com um posicionamento de capacitação, né? Ou fui prostituto, fiz minha inscrição no curso teológico, e a gente tem uma ideia, mas na verdade é diferente, no meu ponto de vista é diferente. Esse contato com Deus, genuíno, verdadeiro, uma experiência pessoal, você já sai dela com uma convicção de que a tua vida, dali por diante, não será a mesma. Então, é um novo nascimento, de fato. Você leva um tapinha na poupança ali e chora e fala, cara, uma vida nova. E vai para uma vida nova, de fato. Tudo é muito intenso na questão do chamado. Aquele momento de discipulado já era muito, muito especial, porque, puxa, alguém se dedicando, cara. Não estou pagando nada. Não estou ganhando nada. Também aqui que possa ser mensurado agora, os olhos, né, do mundo, das pessoas, meu mesmo. Mas há uma chama que arde ali. E cada discipulado era um passo para o cumprimento do chamado, da missão. Saía dali diferente. Dia após dia. Você tinha que dizer não para aquelas ofertas que eram aparentemente ótimas, boas e seguras. E até hoje não cessaram isso, né, pastor? Não, essas ofertas continuam, né? Eu acho que daí por diante você vai se envolvendo, cada envolvimento se torna mais real e mais claro, né, o teu chamado e a tua missão. Aí fica dentro do que você está perguntando, cara. As oportunidades vão surgindo, né? As pessoas vão acreditando em você, te chamam para ajudar, para trabalhar junto. Confiança, né? Cada chamado, né? Olha, ajuda aqui, pô, recebe alguém aqui com um sorriso, né? Pode ajustar essas coisas aqui para essa reunião. Isso, para quem tem um chamado e teve um contato com Deus, aquilo se torna uma missão, se torna um passo do chamado, né? Uma realidade do dia a dia. É uma realidade que tem a ver com um sentimento de convicção de que você agora tem uma nova vida e tem uma nova missão. E quanto mais você vai fazendo, mais isso vai se tornando visível para os homens. Então, claro que a oportunidade aparece para o teu pastor, vai dizer, olha, eu quero confiar em você aqui para essa função. Eu estou crendo aqui que você, e também estou investindo no teu ministério. Né? Aí na Igreja do Evangelho Quadrangular foram surgindo as oportunidades. Aqui eu lembro do pastor Gilson de Souza, que teve muita paciência conosco e nos deu muitas oportunidades. E nós nos tornamos aspirantes, depois obreiro credenciado e tudo isso. Estou resumindo aqui, mas você tem todo um tempo, você tem toda uma capacitação ali teórica que você tem que se sujeitar a ela. Depois nos tornamos ministros da Igreja do Evangelho Quadrangular. Fiz um curso teológico, 2 cursos depois. Mas isso tudo eu acho que é uma coisa só. Uma construção. Que vai se construindo, se definindo, vai sendo chamado à existência, por conta desse chamado, dessa convicção, a partir do encontro que você teve. Então, eu penso que muitos que não conseguem avançar, eles têm que questionar o seu encontro, o seu verdadeiro encontro, porque aí você não faz nada por interesse, né? Você acaba sempre colhendo fruto. Isso aqui é um fruto, né? Isso aqui é um fruto. Vocês saírem de casa hoje, mudarem a agenda de vocês aí para estarem aqui, com a minha foto assim. Isso é um milagre. Alguns, não sei se foram pressionados para ir, mas mesmo pressionados, valeu a pena. Pastor, inclusive
tem tudo a ver o que o pastor respondeu agora. O pastor já respondeu as outras perguntas que eu iria fazer, que era como foi o processo de confirmação ali do chamado do pastor, quando que o pastor sentiu, né, que foi chamado para ser pastor, né, mas o pastor já respondeu, que foi na caminhada do dia a dia, foi na realidade, nas coisas que eram feitas dia após dia, né, uma construção, tijolo por tijolo, até que havia-se toda uma estrutura, né. E eu gostaria de saber quais são os maiores desafios e, posteriormente, quais são as maiores alegrias da sua jornada como pastor. O maior desafio que eu vejo que me deparo, né, é você estar se questionando se você ama de fato gente, né, ama pessoas, como Jesus amou. Nós somos também pessoas que estão nesse mundo, compostos de corpo, alma e espírito, então somos humanos. E é claro que você reage àquilo que acontece na sua vida, as decisões que a gente toma, a gente reage a elas. E você parar para pensar ali, poxa, será que essa decisão que eu estou tomando, será que essa atitude que eu estou tendo é de fato por amor? Ou por ativismo? Será que essa porta que eu estou abrindo, essa oportunidade que eu estou dando, ou estou deixando de dar, é porque estou ofendido, é porque de fato a pessoa merece? Então a gente está sempre ali dependendo de Deus para poder fazer alguma coisa. Tendo em vista que, para mim, é muito claro que o amor é a base, né, de todas as coisas. Então, sem amor, mas fica bonito falar isso, né? Na prática, definir amor, conceituar amor é difícil. É difícil. O amor também tem a ver com você dizer não, tem a ver com você... o não também é amor, né? Também é amor. Só o sim, né? Também é amor. Então, fica, assim, acho que o maior desafio para mim é esse, tendo em vista que eu sei que fui amado, muito amado, né? Até hoje sou muito amado. Mesmo sem merecer? O sentimento de não merecimento é constante. Mas sei que também devo amar. E é uma coisa muito tranquila, né? Você sabia disso. É um mandamento, né? Mas você conseguir fazer isso sempre. Eu tenho uma frase que eu carrego que é: na prática, a teoria muda. Então, é muito fácil nós pegarmos a teoria e é tudo lindo, mas na hora de praticar, realmente é o desafio. Principalmente nesse ministério pastoral, onde o chamado é para cuidar de pessoas, onde é direcionar, amar pessoas. Então, acredito mesmo que esse seria o maior desafio. E num paradoxo ali, né, mesmo com tantos desafios, né, com tantas coisas que se lançam à frente do ministério, quais seriam as maiores alegrias que o pastor já enfrentou e enfrenta, mas coisas boas que este ministério pastoral traz como um chamado para a vida do pastor? É você perceber que está fazendo sentido, né, aquilo que você está fazendo. Então, quando é que eu percebo que faz sentido? Eu percebo que faz sentido quando o sentimento que persegue o ser humano, que é dessa falta de capacitação, né, você percebe que não é merecedor, né, e mesmo assim você tenta. Amanda hoje, ela contou uma mentira gospel para mim. Disse: eu vou pregar, pai, eu vou pregar, e você precisa estar lá. Eu disse: pois é, então, eu venho, eu vou, né? Aí cheguei ali, ela estava ali fora, tensa, com a Bíblia na mão. Falamos: olha, Amanda, não sei se eu vou conseguir pregar, não sei se eu vou conseguir. Ela disse: não, se vai, seja você mesma. Faça o que você faz lá em casa, seja você mesma. Então, eu acho que o fato de sermos nós mesmos, de você ser você mesmo, você não precisa ser ninguém diferente, até porque não vamos conseguir sustentar isso. Verdade. Então, seja você mesmo, que tudo vai dar certo. Tem uma identidade firmada. Sim. As pessoas te aceitarão, te amarão pela sua identidade. Então, a minha identidade é muito fácil de descobrir. Quem caminha, né, conosco, quem decide caminhar com compromisso, e uma das maiores alegrias é perceber que eu sou aceito como eu sou. E que Deus pode e consegue estar fazendo grandes coisas através desta pessoa imperfeita, limitada e tão incapacitada, né, que eu sou, nós nos sentimos. Mesmo assim, Deus está fazendo grandes coisas. Eu vejo isso, você é um exemplo disso. Eu vejo isso, é uma alegria, né, ver cada pessoa ali servindo a Deus. Às vezes as pessoas podem pensar que a gente não tem muito o que falar, mas, pelo contrário, o desejo de que isso seja compartilhado. Então, eu gosto muito de preparar as coisas, de ajustar os ambientes, a programação e envolver as pessoas. Né? Envolvo as pessoas e a minha alegria é, no final, ver que isso valeu a pena, que deu certo, que Deus se moveu e foi um tempo especial. Pode não ser uma euforia, aquele momento de celebração, como foi quando eu entrei aqui, né? Pode não ser assim, pode também ser, mas na maioria das vezes a satisfação daquele que serve a Deus não é feita desse momento. É feita de um sentimento de missão cumprida.
Deu certo, foi bênção, né? Deus, eu vi o Senhor se mover na simplicidade, na organização, na identidade. Que fiz, na identidade dela, né? Então é muito... Eu vi a Roseli pregando ontem, na identidade dela. Que bênção, né? Os termos que ela usa. Ela usa os seus termos. Ela fala do teu jeito. E eu falei isso para Amanda, né, brincando. Até achei que ela ia pregar mesmo. Eu falei, seja você mesma. Fala do jeito que você fala lá em casa, né? E que vai dar tudo certo. Amém. Realmente, o que o pastor está compartilhando, a gente sabe que é verdade, porque nós caminhamos com o pastor. Eu mesmo, né, que o pastor falou que vem em mim, né, essa satisfação ali, é uma alegria. E apesar de eu ter, desde criança, conhecer Jesus já quando criança, meus pais me apresentaram, mas eu tenho o pastor como meu mentor, talvez como meu pai da fé mesmo, porque apesar de eu ter caminhado longos anos fora daqui, né, em outras igrejas, eu não tinha uma pessoa que talvez acreditasse no meu chamado. Então foi através do pastor, né, que foi essa acreditar, e eu vejo que o pastor faz isso com todos que estão aqui, né, dá a oportunidade do desenvolvimento. Então essa é a identidade do pastor. Nós nos alegramos, da mesma maneira que o pastor se alegra, nós nos alegramos de ter uma pessoa tão especial quanto o pastor aqui conosco. Amém. Queria que nós pudéssemos dar uma salva de palmas para o pastor. Foi um momento de compartilhar, um momento onde o pastor pôde abrir esse coração tão grande que ele tem, né? Contando um pouco da história dele, e foi muito profundo, né, irmãos? E agora nós vamos para um outro quadro, pastor. Porque nós sabemos que o pastor tem a palavra de Deus na ponta da língua. Mas será que o pastor consegue identificar se essas frases vêm da Bíblia ou do mundo? Então chegou agora a hora do quadro. Fui eu ou foi Paulo? Então funciona assim, ó, pastor. Eu vou ler uma frase e o pastor me diz se ela é um versículo bíblico ou se só é uma frase de ditados populares. Então vamos lá começar. Vamos ver se o pastor está afiado. O pastor acabou de fazer 60 anos. Eu tenho esquecimento. Essa idade. Combati o bom combate. Paulo? Errou! Acertou. O amor Minha lança carreira, fora todo o medo. Também. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não, se foi Paulo que disse? Se é um bíblico, versículo né? bíblico. Sim. Bíblico. Salmos. Sim. Tudo posso naquele que me fortalece. Sim. O coração humilde sempre encontra abrigo no Senhor. Coração humilde? Se não for bíblico, eu queria pôr na Bíblia. Se não for bíblico, esqueceram de pôr no contexto aí. Cara, olha, falharam nessa. Não é bíblico, mas Não faz é? parte da Bíblia, né, pastor? Não há é? Não é bíblico. Não é, então tá certo. Não há vitórias sem lágrimas no caminho. Não, isso não é bíblico. É melhor serem dois A do que vitória, um. Melhor serem dois do que um? Isso é bíblico. Será? A fé Não sei, é? é. É bíblico? Marli não pode dar cola. O inimigo tem uma voz de Nada errado se te faz feliz. Hã? Nada errado se te faz feliz. Isso não é. Mas tá fácil. Essa não é. A fé sem direção é como um barco à deriva. Isso não é bíblico, mas é bonito. Bonito também, né, pastor? Mas não é bíblico. Mas é bonito. Os pés do sábio não correm, mas chegam. Olha, bonito também, mas não é bíblico. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Ah, isso é bíblico. E ainda que ela for. O Senhor escreve certo por linhas tortas. Será? Essa não é bíblica. Palmas para o pastor Edilson. Eu acertei todas? O pastor acertou todas. Tá fácil. Graças a E Deus. agora eu pergunto pra vocês. Pra você. Ixi, pastor. Pergunto pra você. Já que você me Eita. perguntou. Pera aí. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. E sua justiça. E essas coisas serão acrescentadas. Aí, você consertou então. Será? Você consertou a pergunta. Eu achei que o pastor estava fazendo uma pegadinha comigo. Todas essas coisas serão acrescentadas. Tá certo. Não são todas as coisas que Essas. nós queremos serão acrescentadas, mas todas essas coisas, porque Jesus estava falando num contexto Sim. de comida, bebida e vestuário. Vestuário. Então não são todas as coisas. Não é tudo que se quer, é tudo que ele promete. Ele disse que não teremos falta de bebida, comida e vestuário. Que era o que ele estava prometendo. Acertou, Kelvin! Parabéns! Obrigado.
Passou também. A gente tem que ter o contexto das coisas, né, irmãos? Porque eu acredito que, principalmente esse tema que o pastor trouxe, né, esse versículo, ele é bem tirado de contexto para tentar fazer com que nós acreditemos que todas as coisas, né, tudo na vida, tudo que nós desejamos será acrescentado, mas não é bem assim que a Bíblia ensina, né? Então, o pastor passou muito bem, o pastor acertou todas as perguntas, então nós podemos ficar tranquilos agora, irmãos, e saber que estamos sendo direcionados da maneira correta. E agora, pastor, nosso próximo tema, nós gostaríamos de saber como nasceu a igreja. Toda casa, ela começa com um sonho. Mesmo quando é Deus quem sonha junto, vira algo muito maior. Então, a CCV, ela é uma dessas histórias, né? Que começaram no secreto e hoje ela acolhe tantas vidas. Então, nós gostaríamos de saber, pastor, a igreja, né? Como o pastor já tinha mencionado, Vida no Espírito, ela já nasceu com este nome, já nasceu com este formato, ou ela foi se construindo aos poucos? Ela foi se construindo na fase, no momento ali da nossa vida, que Deus estava inclinando o nosso coração para uma coisa nova, né? Então, não foi tanto tempo assim, foi um momento do nosso ministério, onde nós não encontrávamos... Olha lá, a comunidade, ó. Se vocês olharem no telão, tem a comunidade no início ali, ó. Olha ali, que bonita. O povo todo junto ali. Essa era a comunidade Vida no Espírito, pastor? Como o pastor tinha mencionado? O nome original do nosso coração, a direção que tínhamos naquele momento, era Vida no Espírito. Fizemos o logo e tudo mais, mas quando fomos oficializar isso no CNPJ, tornar uma denominação diante da lei, já existia esse nome. Então, nós tivemos que ajustar o nome, mas dentro do mesmo contexto. Então, Vida no Espírito se tornou Viver no Espírito, né? Que ficou até mais dentro daquilo que Deus estava dirigindo a nossa vida. E ela, a origem dela, eu acho que vem desse processo todo que nós estamos dizendo. Você não sabia que ia culminar nisso, mas o pastor Gilson, por várias vezes, na nossa trajetória, no nosso chamado, ele dizia para mim e para a Márcia: olha, vocês serão pastores de uma igreja. Mas não dava, na nossa cabeça, não dava para entender isso, muito menos aceitar isso, porque víamos na experiência dele um sofrimento muito grande, um desafio muito grande. Então, não era fácil. Pode parecer fácil, mas assim, não é fácil. Por isso que a gente vê que é um grande milagre. E é de Deus, né? Sabe que é de Deus quando as coisas dão certo, né? E Deus atrai pessoas, é Ele que atrai pessoas, né? Então já tínhamos um chamado nesse sentido, mas não entendíamos. Eu acho que todos nós temos um chamado, a gente só não consegue visualizá-lo de forma muito clara, por isso que cada passo é a vivência do chamado, né? E numa fase da vida, nós não encontrávamos mais satisfação naquilo que estávamos fazendo, da mesma forma como sempre tivemos. E o pastor da nossa igreja na época nos acompanhou, nós entendemos isso, não tínhamos a mínima ideia que seria uma denominação quase que muito longe, né? Sim. Porque o talvez pensamento nosso fosse movido de fosse dentro da própria denominação, talvez uma igreja, algo diferente. Outra igreja, né? Mas não uma visão apostólica mesmo. Sim, de uma nova denominação, né? Pensávamos que poderia ser uma igreja dentro da própria denominação, mas não, aí numa função diferente, de pastores talvez. Mas Deus foi confirmando para nós que seria uma nova denominação. O que ele disse muito forte, nesse lugar mesmo, nós estivemos aqui com o pastor Gilson, o pastor Natalício, e era para ser uma congregação, né? Uma obra nova, né? Obra nova, que o processo da quadrangular, né? Uma congregação, depois uma obra nova, depois se torna uma igreja emancipada, né? Dentro da própria denominação. Dentro da própria denominação. Tem várias igrejas, né? Então era para ser isso. Nós estávamos assustados já, mas entendendo que poderia ser isso, nós estivemos aqui, eles viram o local. Neste local mesmo. Neste local mesmo. Eles viram o local, Deus já tinha nos encaminhado para cá, então nós não tínhamos ainda uma direção clara do nome da igreja, muito menos, né? E de uma denominação longe de termos. Chegamos aqui, vimos, saímos daqui, eles convictos que estava tudo certo, seria uma igreja no processo para se tornar emancipada, mais da igreja do Evangelho Quadrangular. E quando saímos daqui, eu e a Márcia em casa, nós falamos, ela perguntou se eu senti paz, falei não senti paz. E era para ter sentido, porque estava tudo certo, né? Tínhamos a cobertura deles. Até porque já estava com aquele sentimento de que lá não estava mais tendo aquela gana de ter as coisas lá naquela igreja, daí talvez uma nova igreja seria algo que deveria trazer paz, né? Sim, uma resposta, deveria. Sim. Tinha tudo teoricamente para trazer paz. E essa experiência com Deus e esse passo a passo para chegar no chamado, eu acho que ele vai determinando no coração paz. Pode todo mundo fora dizer que isso aqui está legal, isso aqui é a melhor coisa, é seguro para você, mas nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Deus lá dentro vai
A Bíblia diz que a paz seja o árbitro, né, nas vossas decisões. Então, eu estava ali, eu e a Márcia não sentimos paz, mesmo assim, buscamos a Deus. Então, Deus precisa dar uma resposta para nós. E Deus deu uma resposta para nós, e nós, que não era, né? Não era, que seria uma coisa nova. Mas como e que aí surgiu essa visão no coração de Então, vocês? naquele momento, nós sentimos que Deus estava indeferindo as coisas da forma como estava indo. Aí nós pedimos uma resposta para Deus, Deus levou a gente para um texto bíblico, e no texto bíblico, que nós sabemos qual é, mas se eu ler o texto bíblico, eu vou falar do contexto da história ali, mas era uma coisa muito Era clara. uma resposta específica, como foi naquele quarto do hospital. De um posicionamento que os líderes tiveram aqui, naquele momento. Nada intencional deles, Sim. mas o que eles falaram, exatamente o que fizeram, o que viram aqui, Deus nos respondeu ali. E Deus disse para nós assim, de maneira clara, disse no nosso coração, ficou claro isso, né? Através do texto. Ele disse assim, que o que ele queria fazer nesse lugar não dava para ser feito na estrutura que nós estávamos. Naquele momento. E aí nós entendemos, mas entendemos, né, assim, até certo ponto, não sabíamos aonde que ia dar isso. E aí, para dizer isso para o pastor Gilson, depois, com todo respeito, com todo o jeito, que ele estava super feliz conosco, Natalice também. Esses são 2 pastores, né, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Naquele momento, o pastor Gilson era pastor titular da 43ª, hoje ele é deputado estadual e é pastor auxiliar da primeira e aqui. Mas a gente chamou ele e nós dissemos, se é de Deus, ele vai entender. É um homem de Deus também. E nós compartilhamos com ele a paz que não tínhamos naquele momento com aquela decisão e que não sabíamos aonde ia dar o sentimento que nós tínhamos, mas esse era o nosso sentimento. E ele entendeu, nos apoiou, mesmo sem saber qual seria o futuro, né? Mas entendeu isso e ainda deu cobertura para nós, né? Para que a gente buscasse uma revelação. E buscamos, né, a revelação. Deus nos deu direção, porque já tínhamos também um pessoal conosco naquele momento que foram entendendo e confirmando aquilo que Deus estava querendo fazer. E hoje estamos aqui. Né? Para a glória de Deus. Todo um processo, mas hoje estamos aqui, as coisas foram se definindo, fomos recebendo... Muita luta, muita batalha, muitos desafios, né, pastor? Fomos recebendo ali a ideia, quando chegamos aqui, depois que nos tornamos comunidade, oficialmente. Nós pedimos ali para as pessoas que estavam conosco, para não pecar aqui, não vou mencionar nomes, né? Tinham várias pessoas. E aí nós pedimos doação de cadeiras, mas nós recebemos 2 jogos de sofá, né? Sofás. E recebemos, um deles veio com uma mesa de centro, né? Um jogo de sofá assim, com uma mesa de centro. E aí nós fomos entendendo, porque o que Deus estava pondo no nosso coração, antes, né, do início da visita aqui, do processo todo, era de que o que ele tinha para nós seria uma coisa muito pessoal, muito íntima dentro da nossa realidade, respeitando a nossa realidade. Seria a extensão da nossa sala. Então a gente entendeu. Que esse jogo de sofados que nós ganhamos ali, com aquela mesinha de centro, era uma referência uma direção física que Deus estava dando, no mundo físico, para aquilo que ele estava querendo fazer, que era esse ambiente que nós temos hoje. Então a gente pode mexer com isso, com aquilo, mas a gente sempre tenta manter a identidade. A nossa identidade com aquilo que é físico, né? Que a gente pode ver e lembrar, que nos traz lembrança. E a comunidade nasceu desse momento nosso, né? Enquanto família, na nossa casa, né? Um dos nossos filhos foi batizado, né? Em oração na sala, não foi isso? Foi, né? A nossa sala. Tá a Márcia aqui, só para mim não confundir do momento. Mas nós orávamos constantemente, só nós, né? Só nós orávamos na nossa sala para buscar respostas de Deus, direções, confirmações de Deus. Até porque essa decisão ia mexer com a nossa família, e mexendo com a nossa família, mexer com outras famílias, ia mexer com outras pessoas também. Então, ali a gente foi tendo experiências com Deus na nossa sala. Né? Cada um orava num canto, que saudade desse momento. A gente faz isso aqui, mas a gente fazia isso lá. Cada um orava ali, o Ministério Zoe na época, né? Aquieta a minha alma. Esse cântico foi o cântico do momento ali. E ali nós fomos tendo experiências em família, que também é uma marca dessa ampliação da sala, né? É o que nós temos aqui, buscamos e procuramos manter. Essa vida no Espírito tem a ver com tudo com o meu chamado, com a nossa experiência e com esse momento também que a gente não sabia onde ia dar. Sim. E tinha que confiar que tudo que fizemos... Se colocasse a vida no Espírito, tudo que fizemos ali, Deus iria nos conduzir em segurança. E a gente teria que deixar ali do nosso título na Igreja do Evangelho Quadrangular. Teria que abrir mão de toda a caminhada que estava sendo feita. Até aparentemente, momento, né? Você teria que fazer isso, mas com Deus não é assim, né? Você Foi leva isso preparo, com você. Né? Sim, você leva isso com você. Mas eu acho que isso que segura muita gente, né?
para não se lançar para o ministério, para uma coisa nova, às vezes fica preso na passado. história velha, Olha na pra história trás, né? antiga, e há um sentimento de que para você ir para o novo, você tem que abrir mão do antigo. Das conquistas que foram feitas. Sim, Né? nada disso. Isso tudo Vem junto. deveria ser fruto da pessoa que você é. O título que você recebeu, você se capacitou, Ele não- o título veio por conta disso. Ele não fica para trás, ele vem como uma bagagem. Vem com você, se você leva com você. Né? Mas a sensação é essa, porque a instituição, as pessoas podem não mais te reconhecer, Sim. porque você não tem a carteirinha daquele lugar, aquele título você deixa de ter. Então, isso aprisiona muita gente. Né? Mas é algo pessoal, porque também o passo que vai ser dado tem que ser dado nesse contexto aqui, né? Vivendo no contexto Espírito. de vida no Espírito. E só fechando aqui, nós falamos com um pastor amigo nosso na época, quando já tínhamos uma direção para esse lugar, lá da primeira igreja, que é o pastor Fernando Camargo. Quem conhece? Pastor Fernando Camargo. Homem de Deus, né? Profeta, um homem assim, muito sensível à voz de Deus. E contamos, ele perguntou para nós a história, tal, nós contamos a história, ele disse assim: olha, Edilson, eu não sei, vou orar com vocês, tudo mais. Vocês estão me contando agora, não sei, mas é assim, o dado estatístico diz que de cada 10 igrejas que abrem, 9 fecham. 9 não chegam ao primeiro ano. Não conseguem se manter, muito menos ao terceiro ano. E nós entendemos, né? Mas a questão do dado estatístico e de tudo que Deus já tinha feito no nosso coração, tirando o peso dos títulos, aquilo que nos aprisionava na história e tudo mais, a gente já estava totalmente lançado para o novo. Então, isso foi um dado estatístico. Ele disse, eu lembro que nós respondemos, ok, é um dado estatístico. Não Então, afetou a confiança. talvez nós sejamos essa uma que dê certo. Exatamente. E de fato, fomos, né? Estamos aqui. Amém. E vocês são fruto desta verdade, dessa resposta que a gente buscou ter, né, de Deus, e hoje já temos, né, tendo vocês aqui, a comunidade. Amém, pastor. É uma grande história, né? A comunidade ela não surgiu do nada, né? Como a gente pode dizer no jargão popular, mas sim de uma grande história, uma grande bagagem que vocês trouxeram também, né? De outras denominações e com o tempo foi estruturando, né? Até que nós pudéssemos chegar até este momento com a estrutura que temos. E eu queria que o pastor pudesse passar para nós aqui qual é a missão da comunidade Viver no Espírito hoje. Então nós temos uma missão, nós temos uma visão, né? Que também vem sendo construída na caminhada e cada vez vai se definindo mais, eu acho que com o jeito de cada um de vocês, com a pessoa que vocês são, com os pastores que nós temos aqui engajados na obra, com os membros, que a questão ela vai se definindo. Mas a visão original, né, é que nós possamos nos encher do Espírito, através de uma experiência pessoal com Deus, e cheios do Espírito, então nós levemos outros a se encherem do Espírito. Né? E juntos nós fazemos então com que a nossa família mude, fazemos com que a nossa vila, o lugar que nós moramos, o bairro que nós moramos, também mude, e o bairro, isso vai sendo ampliado para a cidade, para o estado, e eu penso que para o mundo, né? num mover do Espírito, né? Como aconteceu com a igreja primitiva. A igreja primitiva se encheu do Espírito, e dali por diante as mensagens não eram mais as mesmas, né? O resultado delas também não eram as pessoas que se convertiam, que se rendiam a Deus, e isso foi acontecendo na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então essa é a nossa missão, é o que nós temos feito aí, como formiguinhas, né? Passo a passo. E dentro deste contexto, né, dentro desta visão de missão da igreja, né, da missão que a comunidade cristã Viver no Espírito carrega, como o pastor enxerga a CCV a daqui 10 anos? CCV daqui 10 anos, né? Se eu ainda estiver aqui, Vai estar. daqui 10 anos, vou, né? Pretendo. Nunca se sabe, nunca se sabe. Mas a minha visão eu não tenho ambições, né, de crescer nessa estrutura visível e tudo mais. Isso pode acontecer, e se acontecer, não será uma obra minha, será uma obra de Deus, mas através de um grupo maior de pessoas, vai ser através de coisas que hoje nós não temos, ferramentas que não temos hoje. Então, eu não tenho uma ambição de ser o que eu não tenho condição de ser. Mas eu tenho a ambição de ser ainda melhor nessa tarefa, né? Se encher do Espírito, transformar outras pessoas, fazer com que essas pessoas transformem outras, vermos vidas restauradas e transformadas, e naquilo que há necessidade, quando nós crescemos, estamos crescendo, quanto de número de pessoas, então Deus vai dando graça e a gente vai se despertando para isso. Cada passo que demos aqui, como vimos nas fotos, não éramos como somos hoje. Sim. Hoje estamos fazendo uma reforma ali, ampliando
não é mais tenda, né? A sala do Ministério Infantil, e atendemos o desafio. É um desafio, é um valor expressivo, mas estamos caminhando, estamos indo para a fase já quase final da obra, porque há necessidade e porque Deus está fazendo isso. Então, na minha história, não sou movido de futuro, né? Sou movido de presente. De trabalho. De presente, é o trabalho. Há uma necessidade hoje, fazemos o que é necessário. Então a visão do pastor é se propor a fazer sempre o melhor dentro daquilo que está proposto a ser feito. Sempre melhorar dentro daquilo que Deus nos dá diariamente, né? O próprio maná diário, né? A estrutura que ele estabelece. Então, a visão da igreja sempre é fazer o melhor dentro daquilo que se tem em as mãos. Isso. E isso serve como uma sementinha para Deus sempre fazer o seu milagre, né? Como já tem feito. E o milagre que precisa ser feito, ele faz brotar no nosso coração, nos dá ousadia, nos dá condição, né? Penso em crescer, né? Claro. Às vezes a gente pensa em crescer para cima e a gente cresce para os lados, você engorda. Né? Então, eu penso em crescer como Deus quer, né? Que nós cresçamos. Com saúde, com condições de fazer mais, né? Então, crescer em musculatura. E é para isso que nós temos trabalhado. Eu louvo a Deus que nós temos hoje uma gama de pastores, né? Que é até difícil de você escalar aí para pregar, porque são todos muito capacitados, né? De experiência com Deus, de vida com Deus. E uma igreja, né, abençoada. Então, muita alegria pelo que Deus já tem feito. Expectativa pelo que vai fazer, né? Nós nos alegramos por toda a dedicação do pastor, sua família. E falando em ministério, né, pastor? Nós estamos falando do ministério da CCV. Agora a gente queria ir para o primeiro ministério. A questão do casamento, do amor, da família, né, da aliança, o primeiro ministério de um homem. Porque a Bíblia ela diz que não é bom que o homem esteja só. E quando Deus une dois propósitos, nasce uma aliança que vai muito além do altar, né, da estrutura física. E, pastor, antes de o pastor ser um líder espiritual, que o pastor é hoje, o pastor é um marido, é pai. E a gente sabe que esse chamado também passa por dentro de casa. Então vamos falar sobre este ministério, o ministério familiar da sua caminhada. Como o pastor conheceu a pastora Márcia? Conheci a Márcia. Conheci a Márcia na igreja, na 7ª igreja. Fui lá visitar a igreja, né? Já ia esporadicamente, e a Márcia. Daí estava a Márcia, estava a irmã dela, aquele estava junto. O pastor já era convertido? Estava caminhando? Já era. Aí a Márcia me pediu o telefone meu. A controvérsia. Eu pedi o telefone dela. Nós trocamos ali os números do telefone, não tinha celular na época. E a partir dali, a gente se conheceu na igreja, eu também já estava na igreja. Nós fomos nos conhecendo melhor. Namoramos um tempo, nos separamos. Ela não achou que eu era uma pessoa que... Digna. Porque eu usava tênis, né? Ela toda de salto alto, para lá e para cá, ela viu aquele tênis e falou, não vai dar certo. Tinha que ser um cara nesse naipe aqui, sem sapato e tal, sapatênis no meio. E ali a gente achou, né? Deu um tempo, mas depois voltamos. E dali por diante, 9 meses depois nos casamos. Tivemos uma história para que as crianças viessem. E como foi o início do relacionamento, do casamento de vocês? Fácil, vida tranquila. Tá maravilhosa. Nunca brigamos. Nunca discutimos. Pare! Tá bom? Falar a verdade. Não foi fácil, como não tem sido, né? Eu acho que cada fase da vida exige de você algo a mais e você é desafiado a suprir aquela demanda, né? Naquele momento, muito mais. Cada um vinha de uma história, de uma criação, de um temperamento, e os dois se uniram ali com o propósito de construírem e viverem juntos, né? Nós não tínhamos hoje o que vocês têm, né? Curso de casais e aquela coisa. Então a gente tinha aconselhamento dos mais velhos e daquilo que vinha da comunhão ali entre os irmãos mesmo. Hoje se tem bastante informações sobre isso, pode-se investir um pouco mais. Então a gente ia aprendendo muito através da prática, do dia a dia. Da prática. Errou! Então tivemos bastante desafios ali, mas você perguntou sobre o meu primeiro casamento, né? Seu primeiro casamento. Pare! É que eu lembro que você usou a palavra primeiro. Mas eu só tive esse, foi o primeiro e único. Amém. Que dura até hoje. E vai durar. Dura quantos anos?
35 anos. 35 anos de casados. Então, é um dia após o outro, e Deus dando graça, dando direção. Hoje, né, a gente tem um relacionamento muito mais firmado, né, no Senhor, na rocha, do que nós tínhamos antes. E cada dia, eu acho que a gente vai dando passos aí em direção àquilo que Deus tem posto em nossas mãos, a gente vai se firmando mais. Né? Vieram os nossos filhos depois. Qual foi o maior desafio, um dos grandes desafios que vocês enfrentaram durante o relacionamento? Foi com as crianças. A Márcia já compartilhou, já pregou várias vezes, foi com as crianças. Foi em Telas, né? Telas. A Márcia não tinha uma ambição de ter filhos quando nós nos casamos. Era bem tranquila quanto a isso. Eu também, né? Vinha de uma família grande. Mas chega uma fase do casamento que você quer cumprir o mandamento. A família. Né? E nós desejamos, olha lá, novas. Eu com a cara de assustado até hoje. Olha lá, estou assustado ali. Mas a Márcia é linda até hoje, né? Que nem sempre foi, ó. E aí ela... Quem é aquele bebê ali, pastor? Aquele bebê é o Jonathan. É o Jonathan. Ele está lá na Comunhão Cristã Aba, está sendo apresentado lá. Minha mãe, está ali do lado. Então o grande desafio foi conseguir foi ter as crianças no início. Aí encontramos dificuldades para a Márcia engravidar, fizemos 10 fertilizações in vitro, né? 10 inseminações artificiais e 2 in vitro. Então o pastor viveu um milagre, o pastor viveu um milagre, um verdadeiro milagre. Um milagre, porque nesse processo foi uma busca toda, né? Busca toda em Deus, mesmo você fazendo o que podia, mas você contava com milagre porque não era suficiente o que podia ser feito, né? Que, no entanto, nós fizemos. Então o Jonathan daí foi fruto desse, ele está aqui, né? Está ali, ó. Está ali. Foi o Jonathan que teve o uma milagre experiência lá na sala, experiência profunda. Você estava aqui, né? Porque tem uma luz forte aqui, não te vi muito bem, mas... Tá vendo? A iluminação tem isso. Então, pastor, Que bênção. Teve todo esse desafio até a chegada das crianças. E depois, como que foi depois da chegada dos filhos? Depois é criar os filhos, né? Você almeja, é que nem casamento. Você almeja casar, quando você casa, é manter o casamento. Né? E depois que você... né, que nós tivemos os filhos, foi uma história toda de tratamento de Deus, mas que nos fortaleceu justamente para depois continuar, né, a caminhada com eles. É uma outra fase, é uma responsabilidade, é uma responsabilidade que se coloca como um novo desafio. E nós tivemos experiências que não tínhamos antes. Então a gente tinha antes uma experiência e tínhamos pareceres sobre aquela experiência. Quem não tem filhos tem muita ideia sobre o filho dos outros. Quando você tem os teus, você já não tem ideia sobre o filho dos outros. Você tem mais preocupação com os teus. Você já não se preocupa tanto em ter conceitos, né, sobre o filho dos outros. Você já quer revelação sobre os teus. Então, nós tivemos uma outra experiência, né, que exige até hoje de nós, porque os pais são assim, sempre por melhores que eles estejam, nós queremos que estejam melhores. Nunca vão deixar de ser pais, né? Então, a experiência, o desafio com eles tem a ver com cada fase da vida deles, que nos envolve, né, e o que Deus dá, Ele dá com propósito. Né? O nome do Jonathan, lembro que quando ele veio, a situação foi, quando a Márcia engravidou, a situação tinha sido tão intensa na busca, que eu dobrei os meus joelhos e pedi para Deus me dar um nome. E eu lembro que era uma discussão com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo falava assim, não, fica tranquilo, você pode dar o nome. E eu dizia, não, faço questão que o senhor dê o nome. E eu sentia que ele dizia, fique tranquilo, você dá o nome, eu preparei vocês para isso. Aí eu decidi abrir a Bíblia e saiu ali na história de Davi e Jonathan, né? E eu fui ver o significado do nome de Davi, do nome do Jonathan, e era prenda de Jeová, né? Jonathan, prenda de Jeová. Então, essa foi a resposta. Então, ele veio de uma resposta, e a palavra do fundamento bíblico foi chamado de Jeremias. Então, teve toda uma... Aí Deus te dá alguma coisa, mas Ele te dá com uma experiência com Ele, né? Você tem uma experiência com Ele, na verdade você tem as coisas, mas essa é a vida depois que você tem uma experiência pessoal com Ele. Todas as demais experiências têm a ver com Ele. E assim foi. Né? Então nós temos isso, sempre lembramos disso nas nossas orações. O Senhor disse que Ele, como Jeremias, muito jovem, abriu seus lábios e o Senhor pôs as palavras, e enfim, Ele será um profeta seu. E você tem toda uma palavra de Deus, uma promessa de Deus que te alimenta, te sustenta na caminhada. Amanda, da mesma forma. Amanda depois veio de forma natural. De forma natural. Né? Amanda veio do Espírito Santo. Amém. Não foi. Ela disse que não foi planejada. Não foi planejada por nós. Foi planejada por Deus. Ela tem uma reivindicação. Prepare um chá de bebê para ela, por gentileza.
Então, a Amanda veio depois, de forma natural, uma resposta de Deus, de que quando Ele quer fazer, Ele pode usar a estrutura toda humana, e se Ele usar, tem propósito, mas Ele pode também não usar, e se Ele não usar, também tem propósito. Desde que você esteja com Ele, seja de uma forma ou de outra, a experiência que terá será uma experiência com Ele. Então, o que precisa é ser dele, né? Você precisa ser de Deus para simplesmente prosseguir com Ele. Então, a Amanda veio depois, o significado do nome dela é muito amada. Então, nós temos promessas e respostas, né, de Deus confirmando essas promessas. Então, depois que eles vieram, a construção ainda de forma pessoal e agora familiar, o Espírito Santo tem feito. Amém. E, pastor, dada todas essas experiências do casamento, dos filhos, na visão do pastor, o que sustenta um casamento cristão? Não, é o contato, é o relacionamento pessoal com Deus. Porque você percebe que somos uma só carne, mas num contexto bíblico a salvação é individual. Então você tem um compromisso, uma responsabilidade individual com Deus, apesar de serem dois que se completam no chamado e na missão que se tem, a gente falando de submissão à mulher, mas a missão é uma só. Então esse contato com Deus, por isso que pensar no casamento, você não pode abrir margem para um julgo desigual, né? Então, se você quer cristã é de Deus, se quer cristão é de Deus, se você almeja um casamento, então gaste tempo para que Deus coloque uma pessoa de Deus na tua vida. Porque vai fazer diferença isso na caminhada, e muita diferença, né? Então, eu acho que esse desafio no casamento, a base do casamento toda, ela tem que ser a pessoa do Espírito Santo, né? A presença de Deus tem que estar ali nos dois, né? Se não nos dois, em um, né, que vai se manter como coluna até que o outro se converta também e seja de Deus. Foi isso que nos sustentou. Então, nos momentos que você tinha da adversidade, cada um tinha o seu momento, nós já ficamos separados uma semana, né? Uma semana. Voltou para a casa da mãe dela. Uma semana. Mas olha, na história toda, de 35 anos, uma semana, e depois, se nós soubéssemos que ia ser tão bom, dava para a gente ter, de tempos em tempos, uma semana. Porque o negócio, quando nós voltamos, ficou mais abençoado ainda aquela relação, porque a gente percebeu que quanto faz diferença, né? Quanto faz diferença você estar longe de alguém que Deus coloca ao seu lado. Estamos falando do casamento, falando do teu próximo mesmo, né? As pessoas que Deus te coloca, os teus filhos, sejam os teus amigos, sejam os teus irmãos. Se Deus coloca, tem propósito no seu chamado, na tua missão, e vai fazer falta, né? Você precisa, então, olhar para isso e dar um jeito de se aproximar de novo, né? Se isso é de Deus e foi necessário. Então, ela de Deus, eu de Deus, né? Ela foi na igreja, estava brigada comigo. O profeta vai lá, na frente, e fala para ela, tá brava por quê? Como é que foi? Conta. Forte. Foi forte. Então, a Márcia estava na igreja, e naquele momento, em conflito comigo, e Deus disse na nossa história, e o profeta se levantou e disse para ela, se você estiver com esse coração, e o Senhor voltar, você fica. Olha que sério. Mas só consegue ouvir isso de Deus quem é de Deus. Esse é o ponto. Então, ela sendo de Deus, ouviu isso, eu perdoei ela. Glória a Deus. Não, eu não era. Praticou perdão. Assunto de Israel. Eu não era também nem uma flor, né, que se cheire. Eu era também um espinho. Então, eu também ouvindo a Deus do meu lado, né, fui repreendido por Deus, Deus trabalhou comigo. Enfim, eu acho que ser de Deus, essa salvação, ela é individual, e a Márcia confirma agora com essa palavra. O profeta foi até o pastor Fernando Camargo, que eu mencionei aqui. Então, há uma necessidade de que sejam de Deus. Vocês que são casados com pessoas que são de Deus, um grande privilégio. Terão lutas, terão dificuldades, mas superarão com maior facilidade. Palmas para o pastor e essa história linda. Uma linda história, né, irmãos? E agora nós vamos entrar em mais um quadro que se chama Anuncie a Palavra de Deus com o que tem. Pastor, agora é o seguinte, nós sabemos que o pastor sempre tem uma palavra certa e um versículo afiado na ponta da língua, a gente pôde perceber durante esse podcast, até parece que o pastor estava com um esboço do que ia ser perguntado aqui. Então chegou a hora de desafiar o pastor. Nós vamos mostrar alguns objetos aleatórios e nós queremos ver como o pastor prega com o que tem.
Então a dinâmica vai funcionar assim. Nós vamos exibir 5 objetos sorteados e o pastor deve montar uma pregação espontânea, conectando todos os 5 objetos de maneira curta e clara. Tá bom, pastor? Quanto tempo eu vou ter para montar o meu? Curta e clara. A gente vai mostrando, conforme for mostrando, você vai falando sobre esse objeto, digamos assim. Se eu mostrasse um martelo, você falaria, para pregar o evangelho. Eu acho que eu vou gaguejar, hein? Mas vai. Nós vamos indo com calma. Me diga quando você estiver preparado. Não, estou preparado. Começar com fácil. A palavra de Deus é o nosso fundamento. Né? A Bíblia, coletânea de livros, 66 livros, 39 mais 27. A Bíblia diz que a armadura de Deus, dentre elas, você tem que calçar os seus pés, né, com a palavra do Evangelho. Então, há uma necessidade. Sem cola. Tudo que nós temos, aquilo que a vida nos apresenta, pode ser né, trabalhado e mexido como uma colher. Como uma colher, e o Espírito Santo ajusta tudo isso na caminhada. Né? Encha o teu coração, a tua vida, como se fosse um copo vazio. Um copo vazio que deve ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo escreve uma história, né, através da tua vida, como se fosse você escrevendo uma carta com uma caneta para uma outra pessoa. Isso é um papel? Verdade. Isso. E a tua história, escrita com uma caneta, uma folha de papel, né, mesmo que seja amassada como uma folha e jogada no lixo, ainda assim, para Deus, ela é real, ela é verdadeira, ela está ainda vigente, né? Acho que eu vou pregar só assim agora. A Camila fica ali, ó, só mostrando as coisinhas para mim. Viu, irmão? O pastor está preparado. Fica melhor do que depois. Essa caminhada dele aí não foi à toa, não. O pastor está preparado para ser desafiado. Louvado seja Deus, pastor. Próxima pregação de domingo. Vamos deixar uns objetos no púlpito e o Claro, pastor vai. só olhando ali. Só olhando e falando. Pastor, agora a gente vai entrar num outro quadro que se chama quadro Me Pergunta. Lembra que no começo nós abrimos um espaço para o pessoal mandar perguntas especificamente para o pastor? Então chegou a hora. Nós separamos algumas perguntas que vieram da comunidade e olha, tem de tudo um pouco. O pastor pode ser sincero. Está preparado, pastor? Você bem sucinto para vocês. Olha, pastor, pergunta polêmica. Em algum momento, alguma barreira ou situação desafiadora, o pastor já foi desafiado a querer abrir mão do ministério? Em algum momento? Em vários momentos. Né? Me notas ilusionado, ¿verdad? Quando eu disse que nós somos humanos, né? ¿Qué será aquello que me ilusiona? Que existe ali a questão da humanidade. E você mesmo se questiona, em alguns momentos, sobre aquilo que você está fazendo, se é o melhor, se é aquilo que Deus quer. Então, nesses momentos, você está disposto a fazer isso, se necessário for, né? Entendendo que a obra continua. Então, claro que já tive vários momentos, mas não defino eles como duradouros, né? Eles foram bem pontuais e curtos, né? Então, eu acho que isso faz parte do ser humano, faz parte da nossa humanidade. Da caminhada. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém. Pastor, tem uma pergunta aqui. Como você era na escola? Ruim. Eu era aquilo que precisava. Precisava passar, tirar 7, ia lá para tirar 7. Se tirasse 6,5, era na média. Era na média. Na faculdade, aí fiz a faculdade, a faculdade, a Juscelin fez comigo, né? Na universidade. Eu fiz o meu TCC, fiz o TCC de mais 3 pessoas, tirei 7 e 8 no meu, e no delas tirei 8,5. Aí fiquei magoado, né? Errou! Fiquei magoado porque o único momento que eu podia ir bem, eu não fui, mas proporcionei, né? A mais glória em dar do que receber, né, pastor? Claro, e eu estou feliz por elas. Se os professores estiverem ouvindo, elas podem ter problemas, mas está tudo certo. Uma pergunta bem pertinente, e eu acredito que talvez não haja apenas uma resposta, mas em toda a sua vida, qual a sua maior alegria? Ter encontrado a Jesus, né? Não tem. Essa é a minha alegria. Eu olho para trás e vejo as pessoas que estavam trilhando o mesmo caminho que eu na época, né? Longe de Deus, e muitos perderam a sua vida com overdose, perderam os seus casamentos, perderam toda a motivação e esperança
para viver e olha onde que Deus me trouxe, né? Eu me julgo um homem bem-sucedido, com a sua família, na sua vida profissional, na questão não só da família, do núcleo mais próximo ali, esposa e filhos, mas também das minhas irmãs. Fico feliz demais. Minhas irmãs, meus cunhados, servindo a Deus, amam ao Senhor, congregamos juntos, quando podemos estamos juntos, a grande maioria está conosco. Então, o tesouro maior e tudo isso é por conta de Deus. Então, qualquer outra coisa que eu coloque em segundo lugar tem a ver com o primeiro lugar, que é Jesus. Ele é o tesouro maior. É uma pergunta que vem diretamente sobre a estrutura. Quando a igreja vai estar acesa nas pregações? Eu não vou nem adivinhar quem mandou esse recado aí, essa carta aí, mas eu quase que consigo. Errou! Começa com M e termina com A. E tem um laço sanguíneo comigo, um laço de sangue. Ela pode estar quando o pregador quiser, se pedir ali, pode estar acesa. E quando as pessoas que desejam isso trouxerem a Bíblia física. Aí olha lá, já se entregou. Agora, pode ser, sim. A última pergunta, pastor. Uma pergunta aqui polêmica também, pergunta polêmica, pastor. Eu já vi o pastor falando sobre anões. Qual é a sua relação com anões? Minha relação com os anões? Com os anões, a minha relação, na verdade não existe uma relação porque eu não os vejo. Eu tenho uma dificuldade para ver anão. Então eu brinco com meus amigos, falo, mas olha, eu não vejo anão, pastor, não pregando, não obreiro, eu não vejo anão na igreja. Eu tenho curiosidade para ver, eu acho que algumas pessoas, não sei se nós as excluímos, tem um tom de brincadeira, mas não sei se nós as excluímos ou elas se excluem. Então a gente tem, enquanto igreja, tem que acolher pessoas. Eu brinco com a questão dos anões, mas assim, nós temos que ter todo tipo de pessoa, elas têm que se sentir bem na igreja, o lugar delas é na comunhão, e nós temos um desejo de acolhê-las, mas nem sempre nós deixamos elas muito à vontade para se envolverem. Então, os anões, não sei quem fez essa pergunta, não sei se começa com T o nome dessa pessoa, termina com U, mas que ele sempre me manda os vídeos de anões. Mas eles são queridos, são amados e eu preciso vê-los. Então fica o desafio aí para a igreja, convide um anão. Preciso vê-los. Mais uma pergunta aqui, pastor, referente à estrutura. Por que o pastor entorta as cadeiras? O pastor quer uma inclinação maior para a leitura bíblica? Ele gosta. Eu acho que a humildade, né? A humildade eu acho que você se tornar assim, se curvando, olhando para baixo, é algo de Deus. Eu comecei a desentortar as cadeiras porque eu vi uma cadeira muito torta, né? E aí eu decidi desentortar ela. Quando eu desentortei ela, eu vi que ela ficou muito para frente. Desuniforme, né? Ela ficou muito para frente. Eu, em vez de desentortar aquela, eu entortei todas as outras. Esse foi o problema. O meu problema foi esse. Na hora eu não pensei o que era mais fácil fazer. Eu acabei entortando todas. E aí alguém viu isso um dia e perguntou assim, mas a pastora Roseli, quem é que tem esse trabalho todo de entortar essas cadeiras? Eu achei que estava fazendo uma boa ação e não, né? As cadeiras, então, é um cuidado que eu tenho com as coisas de Deus, que se for muito intenso o cuidado, às vezes se torna... Ultrapassa um pouco do limite, né? Você passa do limite e se torna um descuidado. E agora, a última pergunta aqui é uma pergunta que eu acredito que seja até difícil de responder. Que dia é o aniversário da Amanda? Não. Bom, se vocês não sabem... Errou! Vocês não sabem porque, olha, eu já respondi essa pergunta várias vezes. E sempre me perguntam a mesma pergunta. Eu estava lá no dia, eu vi. Só que eu estava tão, assim, emocionado que eu não gravei a data. Mas eu vou dar duas datas aqui. Eu quero que vocês, se vocês sabem, eu quero ver se vocês sabem. Porque vocês me perguntam sempre a mesma coisa. Então eu pergunto para você, Kelvin. Amanda nasceu 3 de agosto. Errou! Ou ela nasceu 3 de outubro? Errou! 3 de agosto? 3 de agosto, acertou. Será? 3 de agosto. Não é 3 de agosto? Ó, eu acertei. Eu sabia que alguém iria me perguntar isso. Se não fosse hoje, porque vocês me perguntam sempre. Não, o ano aí é demais. Se você que é mãe não sabe o ano, eu me recuso a responder essa pergunta porque você gerou, ela teve toda uma expectativa. Você tem que saber. Eu te pergunto, qual foi o ano? 2000 e?
Não? Eu quero ver se você... Quero ver se você sabe, eu acho que você errou. 2000? Hã? Muito baixo, ela não sabe. 2000? Ela não sabe. 2006. 2006, acertou. Eu sei, às vezes eu me confundo com A Amanda tá espantada ali do lado. Respondi? Respondi. A Amanda vai sair daqui direto pra cura interior. Agora eu quero franquear a possibilidade. Alguém tem uma pergunta para o nosso pastor aqui? Aproveite. Levante a mão. Se alguém tiver uma pergunta, levante a mão que a gente vai levar o microfone até você. Ninguém tem? Vocês vieram até aqui hoje, me suportaram? Pergunta. Ninguém tem, então? Vamos aplaudir o pastor, não fugiu nenhuma pergunta. Pastor Edilson, por que você abaixa o som? Porque ele está muito alto. Abaixa porque ele está alto. Ah, pastor, deixa alto. Realmente, Tá abaixa bom. porque ele está alto. Alguém quer fazer uma pergunta, Irã? Irã quer fazer uma pergunta. Pergunta aí, né? Aquela que nós combinamos. Não é bem uma pergunta, não, é uma observação. A gente estava no retiro e eu estava trabalhando e botando as coisas atrás e colocando e tal. Quando eu vejo, ué, cadê as coisas? Ué, sumiu. Era o pastor que estava catando atrás de mim tudo que passava. Se eu tenho sempre essa mania de Tem. limpar. Se tiver, tenho. Se eu ver uma sujeira, eu vou limpar. Eu vou ter, e nem sempre é sujeira, né? Porque às vezes você está só pondo do lado. Tem que cuidar com isso. Alguém mais tem? Alguma pergunta? Peraí. Mas do Joe, ele sabe? De quem? O pastor sabe o dia do aniversário do Joe? Ah, do Joe, eu sei. Errou! Acho que não sabe, né? E agora? E agora? Soube? Não sabe também? Meu Deus do céu. É 30 de outubro. Acertou. Do Jonathan? Você também não sabe, Dudu. Mas eu também não sei, você não sabe. Você não sabe o ano que ele nasceu. Eu pergunto que ano que ele nasceu. Você não sabe. Você não sabe. Olha, nós temos uma Eu dificuldade tenho na uma casa que pergunta, pastor. a mãe não sabe quando que a criança Eu tenho uma pergunta para você. não aceita. Pastor, eu tenho uma pergunta. Aqui eu tenho uma pergunta. Se hoje você pudesse deixar uma frase para a igreja, qual seria essa frase? Ame a Deus, acima de tudo, né? E ame o seu próximo como você mesmo. Tudo aquilo que você deseja para você, né? Você quer ser acolhido, você quer ser amado, você quer ser aceito, faça isso também para outro, né? Ame esse outro, faça o que você gostaria que fizesse para você, porque elas são uma coisa só, né? Se você ama a Deus, é de Deus, então faça aquilo que você deve fazer para o seu próximo. E para a sua esposa, qual seria a frase hoje? Para ela, primeiro ela tem que saber quando nasceram os seus filhos. Primeira coisa. Porque os filhos tem que ser uma data. Ela sabe, mas é você que está sendo entrevistado. Depois você ame o seu Marcelo? esposo. Palavra amar aqui. Não deseje ir para casa da sua mãe. Viu? É disso que eu estou falando. Uma salva de palmas para o nosso pastor Edilson. Pastor, agora, caminhando para o fim, a gente falou sobre infância, a gente falou sobre o chamado, falamos sobre família, desafio, sonhos, e agora a gente quer olhar para algo ainda mais especial. Aquilo que permanece quando tudo passa. O que fica? O que vale? O que a gente quer deixar para o mundo? Qual é o legado que o pastor deseja deixar para o mundo? E se pudesse voltar no tempo e falar com aquele jovem pastor Edilson, o que diria? Qual mensagem você deixaria hoje para quem se sente que está longe de Deus? A palavra que você usou, legado, né? Ele é alguma coisa que todos nós desejamos deixar, né? Mas alguém já deixou para nós. Então, a sabedoria pede que a gente preste atenção nos legados, né? O que é que nos foi deixado? Quais foram as histórias que, de fato, são relevantes e nos trouxeram até onde estamos? E aí, a gente pode entrar nas mais variadas áreas da vida. Se pega o nosso país, conheça a história do país. Como é que o país chegou onde chegou? Né? Como é que nós estamos aqui? Por que estamos aqui? Conheça a história da sua família. Falei um pouquinho da história da minha família. Muitas das coisas eu talvez não saiba, mas o que é que eu sei? Né? O que é que foi importante? O que é que marcou a minha vida, a minha história? Quem são as referências na sua vida ministerial? Esses dias, o pastor que veio pregar aqui mencionou que era discípulo meu. Foi, né, discípulo, foi cuidado, foi zelado. Eu só fiz o que fizeram por mim e porque foi possível fazê-lo naquele momento.
Foi um legado que me deixaram, que me influenciou e eu deixei para outros. Eu já fiz alguns velórios, alguns ofícios fúnebres, e em alguns eu tinha que perguntar coisas sobre as pessoas. Em outros, eu tive que compactar as informações que eu colhi por conta de ter caminhado com aquela pessoa, porque daria uma mensagem, né? Então, o quanto nós temos prestado atenção nos legados, né? Cada pessoa que passa com você, tua história, as minhas irmãs quando pregam, a minha alegria, eu digo a minhas irmãs que é família, né? São família, tem toda uma bagagem por detrás do que elas estão falando que tem a ver com o legado. Eu conheço a Roseli quando fala ali das histórias dela, que são mais impactantes ali do jeitão como ela conta, né? Eu sei que aquilo é verdade, eu estava lá presente, eu vi. Então, você toma uma outra forma, você tem um outro conceito sobre aquilo, você está pouco preocupado com o que as pessoas mais se preocupam, né? Num conteúdo, dentro de um contexto de hermenêutica. Você está vendo a história de uma pessoa que viveu contigo, que você conhece, que te influenciou, que mudou e tem a ver com a pessoa que você é. Então, eu acho que o legado que eu quero deixar, quero que vocês deixem, não sei se a gente vê isso, né? Mas quando nós partimos dessa vida, se alguém que for eleito para falar sobre você, o que é que ele vai falar? Ele vai ter que perguntar a tua idade, ele vai ter que perguntar quantos filhos você teve, ele vai ter que perguntar como é que foi, como é que você marcou a história de alguém, ou ele simplesmente vai falar muito sobre você. O quanto você fez nessa vida, o quanto acertou, o quanto errou, o quanto marcou a vida da pessoa. Que fique essa pergunta, né? O que sobra é o legado, mas o legado tem a ver com algo que é além da vida. É algo espiritual, né? E mesmo após essa caminhada vai permanecer. E no julgamento, penso que vai fazer sentido, porque Deus vai considerar isso como uma obra eterna. Vai estar posto. Uma obra eterna. O que você fez, ele computou para a eternidade. Talvez os nossos galardões. Então, pode, eu acho que vai fazer sentido para isso, né? Do contrário, seriam obras mortas. Obras mortas. Ninguém vê. Já fui a alguns velórios que era eu e mais 2 também. Nem ninguém compareceu, né? E a gente vai não pelo falecido, você vai pelas pessoas vivas e pela história, porque essa história é viva. Essa história é viva. Então, que o legado teu seja uma consequência do quanto você tem vivido para Deus e tem feito coisas eternas, né? Coisas eternas que não tem preço, né? Você não tem um bônus por isso. Você simplesmente faz. Faz porque ama a Deus, ama pessoas, foi também, é grato, e você faz e não vai esperando uma isso, recompensa. Sem recompensa. E você vai computando isso para a eternidade. Então, eu creio que muitas coisas eu computo para a eternidade de forma natural, né? Mas porque outros fizeram isso também e me marcaram, então estou fazendo também, naturalmente, sem pensar muito. Amém, pastor. E se o pastor pudesse voltar no tempo e falar com aquele jovem pastor, o pastor Edilson Pina, jovem pastor, quando estava começando a sua caminhada no ministério? Falaria isso. Eu deveria ter enxergado muito mais o legado dos meus pais, o que meus pais fizeram, o quanto me amaram, o quanto de fato eram os meus melhores amigos, o quanto se incomodavam e pagavam um preço acima da média por mim, né? E, consequentemente, as pessoas que ele pôs ao meu lado também poderia ter valorizado muito mais, amado muito mais, né? Poderia ter me deixado, né, influenciar pelo legado delas, teria errado menos, e teria construído, talvez, algo maior para Deus aqui na Terra, né? Sido uma ferramenta nas mãos de Deus mais eficaz, né? Então, essa seria a palavra para mim mesmo. Se eu pudesse voltar, não falaria coisas que falei, não faria coisas que fiz. Evitaria muitas coisas. Deixaria de fazer várias. Mas não é possível. Coisas, né? Isso não é possível. É possível para quem hoje pode, né, tem esse privilégio de ouvir isso, talvez, e fazer já as coisas certas, observando o legado de outros. Aprendendo com o erro dos outros, né, pastor? Sabedoria. E uma mensagem que o pastor deixaria para aquelas pessoas que se sentem que estão longe de Deus, tanto pessoas que estão na igreja, porque isso acontece também, quanto estão fora. Que mensagem o pastor deixaria para essas pessoas que estão longe de Deus? Busquem a sua experiência pessoal com Deus, né? Você não precisa de um lugar específico para isso, não precisa vir na igreja para isso. Você pode até vir na igreja depois que tiver uma experiência pessoal com Ele. Você não precisa de condição financeira, credo ou raça, não importa quem você é. Você pode ter uma experiência com Ele. Então, tenha, porque é isso que vai marcar a sua vida, que vai estabelecer o seu legado e vai garantir o seu futuro.
né? Experiência com Deus pessoal, com Jesus, com o Espírito Santo. Amém. Agora eu queria chamar a pastora Márcia, a Amanda aqui na frente, por gentileza, para que possam estar juntos com o nosso pastor, a sua linda família. E queria chamar também o nosso pastor Emerson aqui na frente, para que pudéssemos estar orando pelo nosso pastor neste momento. Gente, quando falaram assim, né, contando a vida do pastor, eu olhei para o pastor Tiago, já pensou se fosse a nossa vida? Ainda bem que eu faço. Graças a Deus, Deus é bom. Sobre deixar alguma coisa que iam comentar, né? Sobre o velório, fiquei pensando sobre alguns ali, até comentei que já pensou, né? É uma coisa a se pensar mesmo, né? O que vão falar da gente? Mas vamos orar. Já falamos demais, né? Bem. Queria que você ficasse em pé, que você estendesse as mãos. Que você declarasse comigo, né? Senhor Jesus, nós queremos colocar o pastor, a pastora, Amanda, Jonathan, que a sua graça seja sempre nessa casa. Pai, existe algo especial nessa família. E nós pedimos que possa ser mais, porque somos, Pai, como filhos amados, Senhor, que querem sugar da mãe o leite, assim sugamos muitas vezes dessa família. E muitas vezes esquecemos de doar. Só queremos, cobramos. Pai, nós como homem cobramos posicionamento dos filhos deles. Nós como homens cobramos posicionamento do pastor, da pastora, em tantas situações aqui da igreja. Mas esquecemos, Senhor, que eles são homens e mulheres. E muitas vezes esquecemos, Pai, que nós podemos estar também fazendo uma cobertura e protegendo eles. Hoje não só uma oração abençoando eles, mas uma oração de reflexão e dizendo, Senhor, não só por eles, mas nós como igreja, que possamos enxergar a autoridade que o Senhor deu a eles. Que possamos ser pessoas melhores, ovelhas melhores, que possam contribuir para que esse legado, para que esse ministério cresça. Não aquele que cobra, mas aquele que soma junto com eles. Não aquele que aponta somente o dedo, mas aquele que pega pela mão e vamos junto. Senhor, se o teu servo, Senhor Moisés, tinha lá sempre uma à direita e outra à esquerda, eu peço, Senhor, que a sua igreja possa ser assim, Senhor, estar revisando as mãos do pastor para abençoar nas guerras que temos constantemente. E Deus, eu quero dizer, nós como igreja não temos feito isso. Mas a oração não é só por ele, mas é sim por nós, que nós possamos ser uma coluna do lado direito, uma coluna do lado esquerdo. Quando ele cansar as mãos, estar abençoando o povo, possamos estar juntos, dizendo, continua, pastor, que a guerra não terminou ainda, a guerra não terminou, continua, porque você com as mãos levantadas, o povo vai ser vencedor, porque o Senhor está em você e você abençoa os guerreiros do Senhor. E assim seja, Pai, essa oração, não só por eles, mas pela toda a igreja. Eu abençoo vocês em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor, nós como comunidade gostaríamos de agradecer a sua pessoa, gostaríamos de agradecer por o pastor ter compartilhado histórias, aberto o seu coração, ter sido vulnerável. A Amanda teve que contar uma pequena mentirinha para te trazer aqui, mas foi por um bom motivo. Nós ficamos muito felizes de ter o pastor como nosso pastor, de ter a nossa pastora Márcia como a nossa pastora, porque se estamos aqui hoje, firmes, fortes, em pé, desejando caminhar cada vez mais profundo com o Senhor, vem muito do chamado da vida de vocês. Então nós somos privilegiados de ter vocês, a sua família, caminhando junto conosco, porque se é a extensão da sua sala, nós fazemos parte da família de vocês. E assim nós nos sentimos. Então agradecemos e queremos externar o nosso amor, dizer que nós te amamos e que possam vir mais 60 anos, se assim Deus permitir. Uma salva de palmas para o nosso pastor. Olhar pra trás, eu tenho um chamado, chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho Obrigado pela presença de vocês. Olha, todos aqui no sábado, né, fazendo uma surpresa para mim. Deus abençoe, dê graça
e bênção para vocês. Vocês são especiais, amam vocês todos e todas. Amado, só para explicar o porquê que o Cruz teve a ideia, né? E por que a gente decidiu fazer o podcast. Quando o Cruz mandou a ideia para nós, a gente achou muito a cara do pastor, porque tinha propósito em ele transmitir a mensagem de como ele chegou até aqui. Acredito que todos saibam, ele não gosta muito de festa, não é, pastor? Então ele fica apreensivo, não canta parabéns, não pode isso e tal. Então quando veio a ideia, a gente achou que tinha muita cara dele, porque ele teria a oportunidade de falar de Jesus, como Jesus entrou na casa, como Jesus entrou na família dele. E aí a gente viu que tinha muito propósito nisso. Então por isso a gente escolheu essa forma, pastor, de prestigiar os seus 60 anos, né? É uma forma singela, mas a gente, como comunidade, a gente acredita no propósito daquelas palavras que você disse aqui nessa noite, está nas redes sociais e todos agora podem saber como foi a tua caminhada até aqui. Deus abençoe. Pra me proteger, te sinto aqui. Quando o vento Aí nós vamos tirar uma foto. Aí se vocês quiserem vir à frente pra gente tirar foto com o pastor Edilson, a Juscelina.